Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos iniciando mais um trimestre de estudos na nossa escola bíblica dominical. A nossa escola bíblica que faz questão de ser fiel ao ensino da palavra de Deus e ajudar cada dia a igreja a compreender e a conhecer as lições preciosas que a palavra de Deus, a revelação de Deus, tem para nós. Nesse trimestre, nós vamos estudar algumas cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós vamos iniciar pela carta aos Tessalonicenses. Então, eu quero convidar os irmãos para, neste momento, orarmos e pedirmos de Deus a direção para o estudo da palavra do Senhor. Oremos. Pai amado, obrigado, porque o Senhor nos dá o privilégio de atendermos à escola bíblica dominical. De sermos, ó Pai, crentes que têm o privilégio de estudar a Tua palavra. E crentes também, ó Pai, que têm a alegria de ver a sua fé confirmada no estudo da Tua palavra. E pedimos, ó Deus, pelos professores que estão ministrando a Tua palavra para a Tua igreja, pedimos por nossos alunos e alunas, que o nosso coração esteja aberto para compreendermos a Tua palavra e para podermos colocar em prática em nossas vidas. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Nós vamos iniciar então com a leitura da carta de Paulo, a primeira, aos Tessalonicenses, o capítulo 1. Vamos então à leitura. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Este é o texto da nossa lição de hoje. Texto que apresenta para nós a igreja tessalônica. A igreja tessalônica, digamos, ela é uma irmã gêmea da igreja de Bereia. A história do nascimento dessas duas igrejas está contada para nós no livro de Atos. O livro de Atos é o livro que nos relata as viagens missionárias de Paulo, por onde ele pregou o Evangelho, e aqueles discípulos que andavam com ele
e que o auxiliavam, eram seus cooperadores, auxiliavam na pregação do Evangelho e na organização dessas igrejas, procurando pastorear o povo de Deus, ensinar a palavra e dando também a direção para as igrejas que estavam sendo formadas. Eu gostaria que nós, então, voltássemos um pouquinho, não é, para o livro de Atos, para vermos ali como é que foi a entrada de Paulo na cidade de Tessalônica. O capítulo 17 de Atos diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Aqui é Lucas contando a história. Lucas é o historiador da igreja, é um dos membros da comitiva, não é, do apóstolo Paulo, e ele era um escritor privilegiado. Ele então decidiu contar a história desde o nascimento de Jesus até quando Paulo encerrou seu ministério, quando foi preso na cidade de Roma, a capital do império. Então Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, aos judeus, e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia Paulo, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e de muitas mulheres importantes, distintas. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procurando trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades e, clamando, estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Então, este relato nos mostra como que o evangelho chegou à cidade de Tessalônica e como foi, então, recebido, qual foi o comportamento da cidade para com o apóstolo Paulo e a pregação do evangelho, tendo uma resposta maravilhosa, porque foram muitos que se agregaram, que se converteram à pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Muitos gregos e muitas mulheres distintas, ou seja, mulheres importantes, que foram também para ouvir a palavra do Senhor. Mas, lembremos, Jesus Cristo havia dito aos seus discípulos que eles estivessem preparados para as perseguições. E aqui em Tessalônica foi movida uma dura perseguição contra apóstolo Paulo, aqueles que estavam com ele, e também os novos convertidos. Jason, por exemplo, ao que tudo indica, ele era um dos líderes da sinagoga, e ele teve a sua casa então arrombada, ele foi arrastado de dentro da sua própria casa e levado perante as autoridades. Por quem? Esta é a questão. Quem foi que moveu esta perseguição? Então, esta perseguição
foi o resultado da inveja dos judeus. Judeus que estavam com ódio do apóstolo Paulo e também com ciúme daqueles que se convertiam à pregação do evangelho. Então, eles promoveram esta perseguição. Bem, é preciso então nós entendermos que a perseguição que o apóstolo Paulo sofreu aqui, e aqueles novos convertidos também, foi uma perseguição movida por parte dos judeus. O evangelho sofreu muitas perseguições do lado judaico naqueles dias. Os judeus tinham ciúme e eles foram orientados pela liderança judaica de Jerusalém, pelo Sinédrio, para que eles não aceitassem a pregação do evangelho, especialmente do apóstolo Paulo, porque aquilo para eles era uma afronta. Aquela pregação, segundo eles, contradizia o Antigo Testamento, porque eles não podiam aceitar que o Messias esperado de Israel ele tivesse aquele tipo de destino que Jesus teve, porque eles próprios crucificaram o Messias e eles não podiam agora admitir essa pregação, essa interpretação do Antigo Testamento, que é verdadeira, é inspirada pelo Espírito Santo, ela é factual, porque de fato os judeus atentaram contra Jesus e o crucificaram. Então, eles passaram a perseguir a igreja. E por onde Paulo pregava o evangelho, ele sempre encontrava a oposição dos judeus que estavam dispostos a desmantelar a igreja, a impedir o crescimento da igreja, a perseguir e até matar aqueles que professavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Então aqui em Tessalônica, o apóstolo Paulo chega e ele reúne na sinagoga, porque ele também era judeu, e ele argumenta com os frequentadores da sinagoga a respeito do Cristo prometido, mostrando para eles que a esperança messiânica ela foi cumprida em Jesus Cristo e que, de fato, a esperança de um Messias ela não era do mesmo modo que a teologia judaica ensinava. Aquele Messias forte, guerreiro, conquistador, que colocaria as nações sob seus pés e que colocaria o povo judeu, então, na liderança de todas as nações. O apóstolo Paulo vai mostrando pelas Escrituras que as Escrituras ensinam outra coisa, de que o Messias, ele veio realmente, ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele veio para ser, de fato, o sacrifício pelos nossos pecados. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para levar sobre si as nossas culpas, a nossa condenação. Ele veio para que, por meio dele, nós fôssemos justificados pela fé e tivéssemos, então, a vida eterna. Tudo isso aconteceu para o cumprimento das Escrituras, para o cumprimento da palavra de Jesus também, que havia previsto as perseguições. Então, o evangelho foi pregado em Tessalônica com muito sucesso. E a igreja de Tessalônica, ela veio a ser, então, um modelo da igreja. Meus queridos irmãos e irmãs, como nós precisamos de igrejas modelo hoje, não é? Igrejas que sejam a expressão do evangelho. Igrejas que sejam o modelo de fé. Igrejas que sejam como esta de Tessalônica. Uma igreja que, mesmo perseguida, ela pregava o evangelho e ela era fiel ao Senhor Jesus Cristo. Então a lição de hoje é uma lição que é um desafio para as nossas igrejas. Para a nossa igreja,
especialmente, não é? Há de ser um modelo. Uma igreja que segue os passos do Senhor Jesus Cristo. Então, o que seria uma igreja modelo, não é? Uma igreja modelo, segundo o texto que nós lemos, o capítulo 1 de Tessalonicenses, é uma igreja que nasce por meio da pregação do Evangelho. Ela não nasce por estratégias, ela não nasce por iniciativas humanas, ela não nasce como um comércio, ela nasce porque pessoas ouvem o Evangelho, aceitam a Jesus Cristo como Salvador e passam então a reunir-se para nutrir a fé. Nutrir a fé. Então, a igreja nasce para ser alimentada pelo vigor do Evangelho. Vemos aqui na primeira carta aos Tessalonicenses todo esse elogio do apóstolo Paulo ao modo de vida dos crentes na igreja da Tessalônica. Ele se identifica como Paulo, Silvano e Timóteo, que foram os três a pregar o Evangelho, e ele diz: nós sempre damos graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em Cristo Jesus. Porque o Evangelho ele brotou ali naquela cidade como resultado da obra do Espírito Santo. A pregação da palavra e a operação do Espírito Santo mudando o coração das pessoas. Então é uma igreja que nasce de forma especial, não é? Ela é uma igreja primitiva. Igreja primitiva significa as primeiras igrejas. Ela é uma das primeiras igrejas a existir no mundo, e especialmente naquela parte do mundo que era a Macedônia, e dali para a Grécia, e da Grécia para Roma, e de Roma para todo o restante do mundo. Então, uma igreja primitiva, uma igreja que experimentou de forma especial, não é? Pela primeira vez, a bênção do Evangelho e o prazer de crer em Cristo Jesus. Então é uma igreja que vem com a marca do Evangelho primitivo. É uma igreja que Paulo diz, ela foi eleita, a marca da eleição, não é? Ela foi eleita, ele diz aqui, pela graça do Senhor, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Versículo 4. Eleição significa a legitimidade, aquele grupo de crentes que tem a marca de Deus. Deus os chamou, eles responderam, então Deus os selou com o seu Espírito Santo. É povo de Deus, são eleitos de Deus, estão então nas mãos de Deus, não é? Então essa igreja que traz essa marca do Evangelho vigoroso, que o apóstolo Paulo disse: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Bem, a igreja também de Tessalônica, ela era modelo porque ela era uma igreja que imitava os passos de Jesus, as palavras que o apóstolo Paulo pregava. Era uma igreja que estava encantada, extasiada, ela estava motivada pelo Evangelho de Jesus Cristo, e ela seguia. Essa é uma característica de uma igreja verdadeira, uma igreja que segue os passos de Jesus Cristo, não é? Ela é uma igreja, então, conhecida pelo seu testemunho. O apóstolo Paulo disse, então, que não precisava dele dizer nada especial a respeito da Tessalônica, porque em todo lugar a fé deles era um cartão de visita. Todos passaram a conhecer o que tinha acontecido em Tessalônica, como que o Evangelho foi crido e foi praticado, apesar das perseguições, não é? O Evangelho venceu as perseguições e a fé dos tessalonicenses passou a ser, então, apresentada
Aqui diz a palavra repercutiu, ou seja, o som dessa fé, ela ecoou, o som ecoou por todas aquelas cidades. E não só na Macedônia, mas também na Acaia, que é a Grécia. Por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, ou seja, a perseguição. Olha o que aconteceu. Ao serem perseguidos, aquela igreja tornou-se notícia. Tornou-se então um fato dentro do Império Romano, dentro daquela província romana. E a notícia se espalhou. E por todas as cidades em volta se contava a história então daquele pequeno grupo, na verdade eu não posso nem dizer pequeno, daquele grupo importante que foi perseguido por causa de uma fé, por causa de crerem no Cristo das Escrituras, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E eles resistiram, eles deram exemplo de perseverança, eles deram exemplo de firmeza na fé, eles deram exemplo de amor, porque eles se uniram, eles deram exemplo, portanto, de esperança. Então a igreja era reconhecida por 3 virtudes: a fé, o amor e a esperança. Apóstolo Paulo diz assim, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Paulo diz, nós esperamos a volta, nós aguardamos dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, o tema da segunda vinda de Jesus Cristo vai aparecer aqui nas cartas aos Tessalonicenses. É aqui onde a igreja primitiva, ela dos gentios, né, principalmente, ela toma consciência de que ela é uma igreja que está vivendo neste mundo, que este mundo tem perseguições, que é difícil ser crente, mas eles estão aguardando a volta de Jesus Cristo para habitarem nos céus com ele para todo sempre. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a igreja modelo, a igreja de Tessalônica. E nós vamos ver um pouco mais dela nos próximos estudos e vamos então conhecer melhor como que estes crentes eles foram ensinados pelo apóstolo Paulo e quais são os ensinamentos que Paulo dá a esta igreja nessas 2 cartas que ele escreveu para eles. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, que todos tenham um domingo abençoado e rico em aprendizado da palavra de Deus. Grande abraço, Deus abençoe os irmãos.